A oposição na Câmara trabalha em um projeto que torna o ex-presidente Jair Bolsonaro elegível nas próximas eleições. Assunto para o repórter Pedro Teixeira. Boa tarde, Pedro, novamente. Oi, Débora. Pois é, essa é a proposta com texto amplo que promete anistia ao ex-presidente Jair Bolsonaro e perdão a partir do dia 14 de março de 2019. Por que a partir dessa data? Porque foi quando o inquérito das fake news foi instalado no Supremo Tribunal Federal. O texto dos integrantes da oposição promete anistia para aqueles que são investigados, processados ou condenados por condutas como ofensa ou ataque a instituições públicas ou seus integrantes, descrédito ao processo eleitoral e aos poderes da República, reforço à polarização política, geração de animosidade na sociedade brasileira ou situações de natureza assemelhada às anteriores. A previsão, inclusive, valeria para manifestações feitas nas redes sociais, matéria publicada pelos nossos setoristas do Congresso Nacional, Emily Benck e Matheus Salomão, indicando que os integrantes do Congresso Nacional, especialmente ligados ao ex-presidente Jair Bolsonaro, estão trabalhando em um texto que promete anistia, inclusive permitiria que o ex-presidente pudesse disputar as eleições do ano que vem. É bem verdade que esse texto ainda precisa ser protocolado, ele ainda não foi protocolado e precisaria ser aprovado tanto na Câmara como no Senado. Volto com vocês. Em entrevista exclusiva à nossa correspondente em Washington, Patrícia Vasconcelos, o deputado federal Eduardo Bolsonaro disse que os Estados Unidos devem rever o tarifaço contra o Brasil caso a anistia avance no Congresso. Deputado Eduardo Bolsonaro conversa conosco do SBT, aqui na capital americana. Deputado, obrigada mais uma vez. Obrigado pela oportunidade. Bom, o resultado do julgamento, né, do ex-presidente Jair Bolsonaro está previsto para o dia 12. Nas conversas que o senhor tem tido aqui na capital americana, o senhor percebe que há possibilidade de novas sanções até lá? Com certeza, né? Os americanos... Primeiro, obrigado pelo espaço aqui no SBT mais uma vez. Eu não considero nenhum julgamento. É uma situação onde as cartas já estão marcadas, o resultado já é debatido por todos, sendo como certo a condenação de Jair Bolsonaro, lembrando que nem de perto aquilo do 8 de janeiro se tratou de um golpe de Estado, não dá como a gente falar que 1.500 pessoas desarmadas tomariam o controle de um país de 200 milhões de habitantes, ainda mais no momento em que, né, como querem a narrativa oficial quer fazer nos CRIR, onde o pretenso ditador estava, né, em Orlando, a cidade da Disney. Mas isso pontuado, Patrícia, eu acho que está muito claro através das diversas manifestações pelo State Department, secretário Marco Rubio, secretário do Tesouro Scott Bessent e o próprio presidente Trump, de que todos aqueles que acompanharam Alexandre de Moraes nessa inquisição, talvez inquisição nem seja a palavra mais adequada, porque era um período mais justo do que isso que a gente está vendo agora, mas que todos aqueles que seguirem os passos de Moraes correm o risco de sofrerem as mesmas punições que Alexandre de Moraes. Eu não falo em nome das autoridades americanas, mas o meu sentimento é que seria muito possível, né, a aplicação também de sanções contra pessoas que queiram insistir nessa perseguição política. Os senhores estão aqui na capital para novos encontros, né, com autoridades norte-americanas. Como a atualização do que acontece em Brasília é repassada aos contatos que os senhores têm aqui? Normalmente eu vou junto com o jornalista Paulo Figueiredo, que está na condição também aqui de, né, nem exilado, né, degradado, ele não pode retornar ao país, ele teve o seu passaporte brasileiro cancelado de maneira inacreditável, porque ele nunca foi sequer citado do processo. Então, quando nós vamos ao Tesouro, quando nós vamos ao State Department ou à Casa Branca, nós fazemos uma atualização daquilo que ocorre no Brasil. Como, por exemplo, quando estivemos juntos ao secretário Scott Bessent, né, do Tesouro Nacional, nós levamos a ele as matérias da imprensa, principalmente, dando conta de que a Lei Magnitsky não estava sendo totalmente implementada. E agora, recentemente, a gente viu que os bancos brasileiros foram notificados sobre o cumprimento da Lei Magnitsky. Essa notificação é resultado da reunião que o senhor teve com o secretário de Tesouro? Foi um dos pedidos que nós fizemos, né, para que fosse averiguado esse tipo de situação. Até porque isso, se não estiver sendo bem cumprida a Lei Magnitsky, isso demonstra uma fraqueza por parte dessa ferramenta norte-americana. E certamente isso não é desejável para eles. O senhor aponta para possibilidade de cancelamento de mais vistos? Não só de autoridades, mas de cidadãos comuns. Em algumas semanas no Brasil, houve essa notícia que foi publicada, inclusive. O Alexandre de Moraes, ele não age sozinho, né? No seu aparato persecutório existem agentes, delegados da Polícia Federal, né? Pessoas como da sua chefia de gabinete, muita coisa que vem à tona através das matérias do jornalista Michael Schellenberg, no Vaza Toga 2, os depoimentos do Eduardo Tagliaferro, ou a recente audiência pública realizada na Comissão de Relações Exteriores da Câmara, né? Onde o Mike Pence também expõe muito do complexo industrial de censura. Então, todos os operadores ativos desse ecossistema
estão na mira aqui no radar dos americanos, e eu acredito que a gente vai ter sim uma nova leva dessa punição através do cancelamento de vistos americanos. As medidas implementadas até agora, econômicas, não são duras demais, deputado, para o povo brasileiro? Não é um preço um preço muito alto a se pagar? Olha, o maior preço a ser pago, eu penso nas pessoas do 8 de janeiro, né, que sequer deveriam ir para uma delegacia de polícia, certamente se fossem de esquerda jamais teriam pisado numa delegacia de polícia, e a gente viu uma prisão em massa ocorrendo. O brasileiro tem que entender que não existe geração de riqueza em uma ditadura. Se o Brasil vai seguir o caminho da Venezuela, ele vai receber o tratamento da Venezuela. E eu acho até que se nós mergulharmos cada vez mais nessa questão ditatorial, a gente vai sentir saudade do tempo em que as tarifas eram de, entre aspas, apenas 50%. Se você perguntar para um cubano hoje, Patrícia, se ele prefere o atual regime cubano ditatorial, onde ele não tem liberdade nenhuma e é obrigado a trabalhar para sustentar esse regime, ou as tarifas de 50%, ele vai preferir até as tarifas de 50%. Mas eu acho, finalizando essa pergunta, que o Congresso Nacional, colocando em votação a anistia e abrindo espaço para o resgate da harmonia entre os poderes, isso sim vai fazer as tarifas serem reduzidas. Há um grupo de representantes da indústria do Brasil, do empresariado brasileiro aqui na capital americana, que se reuniram com o número 2 do Departamento de Estado. Há caminho para uma solução diplomática ainda pelo viés empresarial? Eu fico muito surpreso que as pessoas no Brasil ainda não tenham entendido que o lobby tem que ser feito em Brasília, né? É para acabar com essa persecução liderada pelo Alexandre de Moraes. Como é que a gente acaba com ela? Inicialmente, o primeiro passo é votando uma lei de anistia, para a gente virar essa página. Então, de nada vai adiantar contratar o melhor escritório de advocacia ou de lobby norte-americano, porque isso não vai fazer mudar a vontade do presidente Trump. O senhor comentou numa entrevista com outros colegas sobre Tarcísio de Freitas, que não é o momento de falar em eleições 2026, mas que os senhores convergem em muitos pontos. A anistia é um ponto? Existe essa convergência na parte da anistia, né? Certamente, aqui no nosso trabalho, que sempre visou uma estratégia distinta da do Tarcísio, que era uma estratégia para você conseguir tirar a cabeça da boca do leão, para depois sentar à mesa, né, numa posição melhor para conseguir negociar isso tudo, mas eu acho que a gente está chegando no momento em que, após essa pressão que nós conseguimos levar para certas autoridades brasileiras, né, a gente está chegando no momento em que todos estão trabalhando pela anistia dentro do Congresso Nacional. Então, eu quero deixar qualquer questão eleitoral para o ano que vem, até porque falta um ano para a eleição e etc., e focar os esforços na anistia, que é a parte que converge.